Simultaneamente, paralelos ao desenvolvimento de novos produtos utilizando o amianto, mais casos eram publicados pelos inspetores de fábrica ingleses sobre suas suspeitas de que esse mineral causava câncer de pulmão. O gigante americano do amianto, Jones Manville, decidiu em segredo conduzir uma pesquisa em laboratório com ratos. Durante o processo, um pesquisador ficou curioso sobre o câncer e permitiu que as cobaias vivessem toda a sua vida, e 9 entre 11 desses animais desenvolveram câncer de pulmão. Mas a companhia escondeu da imprensa. Ele morreu em 1946 e o novo diretor do laboratório reescreveu os estudos de seu predecessor, incluindo referências a tumores e câncer. As companhias que eram patrocinadoras, vice-presidentes e presidentes da corporação de Jones Manville, se encontraram em novembro de 1948 e mandaram ordens para o laboratório retirar toda a referência sobre câncer e tumores. Os pesquisadores fizeram exatamente isso. Se você paga por uma pesquisa, então você pode decidir o que acontece. O fato era que a indústria geralmente tirava toda e qualquer propaganda negativa das manchetes. Estes são os jardins Woodbury construídos em Long Island, onde foram amplamente usadas telhas de amianto. E aqui, no desenvolvimento de casas do Sul, estas paredes coloridas embelezam a comunidade. Estas casas contemporâneas mostram quão modernos os materiais de amianto podem ser, adaptando-se a qualquer estilo ou projeto. Olhem como as paredes de amianto ajudam a dar dignidade e charme. Esta é a Sra. Adams. Sra. Adams, como foi sua experiência com estas paredes de amianto? Ora, nós estamos muito satisfeitos. E eu gosto de sua aparência. Nunca nos deram um só problema. Nós sugerimos a vocês considerar este material quando fizerem as paredes de suas casas. Criados para durar uma vida sem problemas. Muito embora a produção de amianto tenha aumentado durante os anos 50, foi ficando extremamente difícil para a indústria continuar com sua imagem positiva. Cientistas ingleses publicaram os resultados de um teste feito em 1955, o qual mostrava que o índice de câncer de pulmão entre os trabalhadores de amianto era 10 vezes maior que no restante da população. Até aquela época, fora bem documentado que o câncer de pulmão era um efeito do tabagismo. Então, a descoberta não gerou nem precauções, nem iniciativas na lei. Mas depois de uma descoberta de um médico da África do Sul sobre um novo tipo de câncer totalmente ligado ao amianto, a preocupação rapidamente se espalhou. O que particularmente estourou nas manchetes em meados dos anos 60 e alarmou as pessoas foi o fato que você podia contrair mesoteliomas de doses pequenas de amianto. Em outras palavras, em questão de dias, semanas ou meses, ao invés de anos, pessoas como donas de casa, professores escolares e carpinteiros podiam desenvolver mesoteliomas, mesmo nunca tendo trabalhado na indústria de amianto. Isso, obviamente, era alarmante, porque o mineral estava em toda parte. Quase todo mundo teve contato com alguma dose de amianto em sua vida. Preocupações com o risco de câncer deixaram sua marca nos fabricantes de amianto. Em novembro de 1965, o gerente da fábrica inglesa Turner & Newell informou à mesa diretora que recebera requerimentos de lojas, hospitais e outros clientes preocupados, perguntando pela segurança de seus produtos. Alguns clientes importantes desistiram. Em 1967, por exemplo, a companhia de trens inglesa encerrou o uso de amianto em isolamentos. E até mesmo nas fábricas a preocupação estava crescendo. Jones Manville percebeu, como algumas outras companhias de amianto dos Estados Unidos, que tinha uma responsabilidade enorme sobre a falha em avisar aos consumidores desses produtos.
Então, eles decidiram, a princípio, botar etiquetas de aviso, onde estariam descritos que a inalação de doses excessivas de pó de amianto por longos períodos de tempo poderia causar danos à saúde. Ao menos eles queriam, legalmente falando, encobrir possíveis ações judiciais. Mas, publicamente, a indústria insistiu na absoluta segurança no uso de amianto. A indústria na Inglaterra gastou uma fortuna defendendo seu produto e publicando suas virtudes. Uma das medidas, por exemplo, foi a de financiar um suplemento especial no jornal, o qual basicamente descrevia o quanto o amianto era incrível. O quanto ele era vital para a economia do país e quão trivial eram os riscos para a saúde. Neste suplemento, cheio de elogios ao amianto, repórteres do jornal eram relutantes quando escreviam sobre os problemas de saúde nas indústrias. Em certos casos, o risco à saúde pode ser tamanho que o processo deve ser abandonado, mas certamente não existe indicação de que o amianto possa entrar nessa categoria. Em outras palavras, a indústria tinha tanta influência, tanto poder e tanta riqueza que continuou a produzir esse produto, mesmo sabendo que ele era muito perigoso. O uso do amianto continuou nos Estados Unidos atravessando os anos 60. E, finalmente, com o surgimento de um forte movimento ambiental no fim dos anos 60, começou a haver grande número de regulamentações na indústria. A segurança ocupacional e atos de saúde foram aprovados em 1970. Uma agência de proteção ambiental foi criada e as coisas começaram a mudar. De 1969 em diante, existia toda uma corrente de regulamentos, os quais limitavam a exposição ao pó de amianto para as pessoas que trabalhavam nas indústrias. E em detrimento à reação das indústrias, O amianto sumiu rapidamente dos isolamentos, pois era praticamente impossível controlar os níveis de pó. Uma das medidas da Agência de Proteção Ambiental foi a de banir isolamentos de amianto, os quais eram usados em calhas de arranha-céus em toda Nova York e nas maiores cidades, e isso incluía o World Trade Center. O World Trade Center, na época, possuía amianto nos primeiros 40 andares. Quando a lei foi aprovada, eles pararam de usar o amianto nos andares restantes. Aqueles de vocês que trabalham normalmente com o amianto Provavelmente estão cientes do perigo. Mas e aqueles que se envolveram indiretamente com o produto? Aqueles que foram expostos ao pó de amianto no passado? Agora, as autoridades começaram a publicar avisos de precaução dos setores que empregavam produtos com amianto. Como uma coisa completamente nova, este vídeo instrutivo de 1975 recomendava o uso de macacões antipó e equipamentos de respiração para a retirada dos isolamentos de amianto. Não se esqueça de colocar sua máscara antes de começar a retirada. É uma bela vista lá embaixo. Eu sei. E nos anúncios de TV, a Marinha Americana recomendava exames de saúde para todos que trabalharam com amianto no passado. Um dos materiais que os trabalhadores usavam para fabricar navios era o chamado amianto. E todos esses anos trabalhando e respirando amianto podem ter causado doenças do pulmão, incluindo o câncer. Se você trabalhou com amianto por muitos anos, talvez você esteja doente, talvez não, mas não deve arriscar.